Tema da presente aula: o direito internacional público e as relações internacionais. Ou, como eu gosto de falar, a perspectiva estática das relações internacionais com a perspectiva dinâmica das relações internacionais. Então, meus queridos alunos, estamos chegando hoje ao nosso tema que vai correlacionar diretamente com o curso de Direito, que é justamente a visão, o que é o direito internacional e sua relação com as relações internacionais. Atenção! Lembrando que o presente curso é uma introdução, eu não vou fazer, vamos dizer assim, um aprofundamento da visão do direito internacional, porque vocês vão pagar ainda a cadeira de Direito Internacional Público lá no 8º período com os outros professores da área. Muito bem. Então vamos lá. Para começar a entender esse assunto, vamos falar primeiro sobre o direito internacional público, introduzir o que é esse ramo da ciência do direito e, então, tentar compreender sua relação com as relações internacionais. Muito bem. Primeiro passo para entendermos o ramo é necessariamente trabalharmos com uma definição. O que significa isso? O que é o direito internacional público? Não fizemos lá a pergunta de o que é a teoria das relações internacionais, então agora vamos ouvir e tentar compreender o que é o direito internacional público. Para isso, vou pegar uma definição da doutrina inglesa, que está em Malcolm Shaw, International Law, página 2. Esse livro tem traduzido em português, mas é muito caro. Então veja, nesse livro ele vai definir direito internacional público, abrange as relações entre estados em suas formas mais diversas, de guerras até satélites, e regulamenta as operações das diversas instituições internacionais. Então, o direito internacional é o direito que relaciona-se com a regulamentação de condutas dos estados quando eles agem entre si. Quando eu pego uma outra definição, que está aqui em Francisco Rezec, Direito Internacional Público, página 3, é um livro muito utilizado na academia brasileira, mas, pessoalmente, eu acho ele um pouco confuso, pouco objetivo e muito caro. Não aconselho a compra, aconselho a leitura, pegar na biblioteca para ler, mas para comprar não, é muito caro. Francisco Rezec vai dizer: direito internacional público, sistema jurídico autônomo, onde se ordenam as relações entre os estados soberanos, o direito internacional público ou direito das gentes, no sentido de direito das nações, repousa sob consentimento. Então, nessa definição, nós temos que ele mais ou menos acompanha a definição anterior, que o direito internacional público é o ramo da ciência do direito que lida com as relações entre estados. Mas quando pegamos uma definição vinda da doutrina germânica, dos alemães, de Knut Ibsen, você vai ver que a definição já começa a ter uma pequena nuance, onde se define o direito internacional público é o ramo do direito que regula as relações entre os sujeitos de direito internacional público. Então aqui nós já temos uma pequena nuance, né? Não estou mais preso à ideia do Estado. Eu estou agora avançando e inserindo a ideia de que é um ramo do direito que estuda as relações internacionais que envolvam sujeitos de direito internacional. E, para finalizar, citar um manual que é mais recorrente, mais moderno, mais fácil de se encontrar, que é Valério Mazzuoli, o curso de Direito Internacional Público, que na página 66 define: daí o entendimento contemporaneamente de ser o direito internacional público, sob o prisma do critério dos sujeitos intervenientes, aquele ramo do direito capaz de regular as relações interestatais, bem como as relações envolvendo as organizações internacionais e também os indivíduos, ainda que a atuação destes últimos seja mais limitada no cenário internacional.
Tem um erro de digitação ali quando eu fiz esse slide aí. Isso é culpa do iPad, não é minha não. É limitada, não é limitará não. Muito bem. Nós vemos que na definição de manual mais recente, ou seja, mais acessível, mais mainstream, você vai ver que mantém-se o apego às relações interestatais, mas já se amplia o rol para organismos internacionais e até indivíduos. Então veja, eu tenho 1, 2, 3, 4 definições que em sua essência manifestam a mesma coisa. Agora, na hora de explicar, elas já explicam de forma diferente. Umas vão trabalhar com a ideia de relações entre estados, outros vão trabalhar com a ideia de sujeitos de direito internacional, e a outra já vai trabalhar com estados e organizações internacionais e indivíduos. Então, veja, você já pode notar que o direito internacional público é um daqueles ramos do direito que, invariavelmente, possui uma série de questões abertas na sua análise, sendo a sua definição o primeiro ponto de problemática. Por quê? Porque uma coisa é você dizer que o direito internacional estuda relações entre estados. Outra coisa é dizer que você estuda direito internacional, relações entre sujeitos de direito internacional. Por quê? O Estado é um sujeito de direito internacional? Óbvio, ele é o principal. A ideia de sujeito de direito internacional surge justamente atrelada ao Estado. Agora, ele é único? Aí você vai entrar num problema. O que você não pode fazer é cair na tentação e dizer o direito internacional é aquele que regula as relações internacionais. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Como já mencionei antes, existem hoje 2 perspectivas de ver as relações internacionais. Uma é pela teoria das relações internacionais, que eu chamo de dinâmica das relações internacionais, que é uma perspectiva predominantemente política, e existem as relações internacionais sob o prisma da norma jurídica internacional. Ou seja, as relações internacionais que estão estáticas ou que foram emolduradas por uma norma jurídica internacional, dando então ao nascimento das relações internacionais entre sujeitos de direito internacional. Então, cuidado com isso, que nem toda relação internacional encontra-se moldurada em um conjunto normativo. O que significa isso? Nem toda relação internacional tem uma norma internacional que procura regulamentar aquilo. Aliás, isso é uma exceção. O campo majoritário das relações internacionais, ou seja, a dinâmica, encontra-se justamente sem regulamentação. E é justamente aí que nasce o problema do direito internacional público. Ele é um direito que não consegue abranger todas as relações que ele pretende regulamentar, diferente do direito penal, direito civil, etc. Muito bem. Então, superada a questão da doutrina, vamos então trabalhar com uma definição didática aqui para o nosso curso, né? Lógico, lembrando, quando você for pagar a cadeira de Direito Internacional Público, haverá um aprofundamento desses posicionamentos, então não se preocupe. Então, basicamente, nós já podemos chegar a uma constatação. Olha, cada corrente dentro do direito internacional público tem uma forma de conceber a sua explicação. Sabe-se que a essência é uma só, mas a explicação varia conforme a doutrina que você está lendo. Doutrina clássica vai explicar de um jeito, doutrina pós-moderna vai explicar de outro jeito. Então você tem aqui que o direito internacional público, ele é mais conhecido pelos campos aonde ele atua do que propriamente pela sua definição. O que é isso, professor? Significa que eu compreendo o direito internacional público através das normas jurídicas internacionais que já se aplicam nas relações internacionais.
ou naquele campo das relações internacionais que se possibilitou criar uma estática jurídica. Ou seja, possibilitou que aquela relação fosse vista através de uma norma internacional, uma norma jurídica. Então, normalmente, são esses campos, ou seja, onde existem normas internacionais que possibilitam essa visão. Personalidade internacional. O que é o sujeito de direito internacional? Quem é capaz de criar a norma internacional? Quem é que assume obrigações e direitos dentro dessa dinâmica, dentro dessa estática das relações internacionais? Segundo campo, economia internacional. Ou seja, aquelas regras, aqueles tratados que vêm da Unicentral, da questão de desenvolvimento, OMC, etc. Temos também a questão do direito da guerra, hoje conhecido como direito do conflito armado, as convenções de Genebra, como se conhecem. A questão do espaço aéreo e extraterrestre, como é que se regula a aviação civil, como é que usa a exploração espacial, os recursos espaciais. Então, isso aí também existem tratados, normas. Logo, é um campo de atuação do direito internacional. O direito do mar, ou seja, o que é o alto mar, o que é a zona econômica de exploração exclusiva, essas coisas aí que você estuda através principalmente da Convenção de Montego Bay de 1982. Importante lembrar aqui, não confundir com o direito marítimo. Direito marítimo tem a ver com a navegação, com navios, transporte de mercadorias. Direito do mar é regular os oceanos, os mares. Tá? Direito marítimo é um microsistema próprio, normalmente atrelado ao direito internacional privado e direito comercial. O direito do mar não, é um tema, uma temática específica do direito internacional público. Temos também o comércio internacional, que eu já citei lá quando falou de economia, é o Uncentral, o UNIDROIT, são os tratados internacionais da compra e venda de mercadorias, os tratados internacionais sobre arbitragem e etc. E, por fim, a questão dos direitos humanos. Espera aí, professor, então estudar direitos humanos é um dos campos do direito internacional público e não do direito constitucional? Correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado, é um exemplo máximo de ius cogens. Logo, você os estuda dentro do direito internacional. Não existe direitos humanos dos brasileiros, dos alemães e dos franceses. São direitos humanos para todos os seres humanos. Em direito constitucional, você estuda o quê? Direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais no Brasil, na Alemanha, na França e por aí vai. Tá? Então, direito internacional público, ele é determinado pelo campo de atuação dele, ou seja, pelas normas jurídicas internacionais que existem, pelos tratados que existem, os costumes que existem e que existem hoje, principalmente nesses campos. Então, esse aí é o direito internacional público. Então, você nota que o direito internacional público, ele parte da pressuposição que existe uma sociedade internacional. Por quê, professor? Porque para existir a norma internacional, há necessidade de existir um corpo social que possibilite o processo de criação dessa norma. Então, o direito internacional público, ele visualiza a comunidade dos estados como sendo uma sociedade internacional. Então, ele emoldura as relações internacionais como sendo uma sociedade internacional. Daí, eu novamente lembrar
A maior fraqueza do direito internacional público está nessa questão de que essa moldura, essa estática normativa que ele procura trazer às relações internacionais, não abrange a todas as relações internacionais. Aliás, não abrange toda a dinâmica das relações internacionais. Então, nós temos aqui que essa concepção de moldurar as relações internacionais na ideia de uma sociedade internacional é conhecido como sendo as bases sociológicas do direito internacional público, que são apontadas como sendo a ideia da pluralidade de estados soberanos, a igualdade jurídica deles, não há hierarquia entre eles são iguais, seja os Estados Unidos, seja o Haiti, eles são juridicamente iguais. A ideia de que existe um intercâmbio de nações que se manifesta predominantemente através do comércio internacional e que nós temos princípios jurídicos coincidentes. O que é isso? É justamente a força motora que leva ao nascimento das normas internacionais. Que essa comunidade de estados, através do intercâmbio que eles fazem, criam normas, criam coisas em comum. E que essa unidade, essa convergência faz nascer a norma jurídica internacional. Tá? Então, basicamente, nós temos daí que as principais fontes do direito internacional público hoje são os tratados e as convenções e os acordos, a questão dos costumes internacionais, a questão dos princípios gerais de direito que são reconhecidos e a equidade. Professor, aonde eu posso estudar mais sobre isso? Você pode estudar mais sobre isso lendo o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, se eu não me engano, artigo 35 ou 38, que lá listam as fontes reconhecidas modernas do direito internacional.